Olá, meu nome é Roger, você está no canal Espírito Maker e hoje trataremos a respeito da criação de regras para um ataque de força bruta, né, utilizando o software Hydra, né? Então esse ataque será realizado contra uma página de login e senha de uma aplicação vulnerável conhecida, né, que facilmente a gente pode encontrar na internet, inclusive o link está na descrição ali do vídeo, né? Então o que a gente vai fazer aqui? Deixa eu só mostrar para vocês aqui que eu acrescentei mais uma máquina aqui na minha rede, né? Então, que máquina seria essa, né? Seria essa máquina aqui, SSH. Mas por que eu acrescentei ela? Eu acrescentei ela para o próximo exercício, né? Que seria o ataque de força bruta a um servidor SSH, tá? Voltando então à minha máquina vulnerável, né? Eu vou acessar aqui meu Kali. Nesse momento, inclusive, eu já estou executando ali o ataque de força bruta, mas eu vou demonstrar como eu fiz isso, né? À medida que eu vou passando o vídeo. E o que acontece aqui? Vamos lá. Essa minha máquina aqui, ó. Olhando aqui essa minha máquina. Opa, deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu voltar lá. 192.168.150.127. Então, essa máquina aqui é a máquina vulnerável que eu falei. O nome dela é esse nome aqui, né? Eu posso deixar na descrição ali do vídeo onde os senhores podem baixar essa máquina. Baixem ela no formato OVA, se forem utilizar no VirtualBox, como eu estou fazendo, né? Que é a melhor opção. Existem como converter de máquinas de VMware para, no caso, para rodar no VirtualBox, mas já tem lá a máquina lá no formato OVA, então baixem ela no formato OVA. Então aqui ela tem várias aplicações aqui vulneráveis. Ó. É bem interessante essa máquina para quem está estudando, né, para trabalhar na área de pentest, né, como Red Team, ou então mesmo na área de Bullet Team, que é o caso aqui do canal, né, que trata sobre os dois assuntos. Na verdade, o canal trata sobre assuntos diversos. A realidade é essa. Mas, de qualquer forma, a gente vai acessar essa máquina aqui, que vai ser a nossa máquina exemplo, tá? Então, a gente tem uma página ali, um login e senha, e não tem como eu falar sobre ataque de força bruta sem falar um pouquinho sobre como funciona aqui a questão do submit, né? Essa parte aqui que a gente vê aqui da nossa página aqui é composta por um form, né? É um dos elementos ali do HTML. Então eu vou clicar aqui para mostrar o código-fonte. A parte que é relativa ao nosso form seria essa parte aqui, ó. Deixa eu aumentar. Fica melhor de ver. Ok. Então o que a gente tem aqui? No cabeçalho do form, tá aqui, ó. A gente tem uma ação. Qual que é a ação? Login PHP. E ela vai se referir ao IP, né, dessa máquina aqui, que seria 192.168.150.27. Só que tem uma pegadinha. Isso é interessante falar. A gente também o caminho aqui, ó, dvwa/login PHP. E isso lá no Hydra a gente tem que estabelecer lá nos parâmetros. Ok. Então a gente tem o nosso código. Quais são os parâmetros, né? Quais são os parâmetros que a gente está passando ali para nossa, no caso da nossa aplicação que vai realizar a verificação lá do login sem. Então a gente vai estar passando username, né? E está passando aqui também password, ok? Username e password. Então esses dois campos. Só que tem mais um campo aqui, né? Que fica localizado aqui na parte inferior, né, do meu form, que tem um valor aqui e um nome. Então, valor login, nome login. Então ele está passando ali já aquele parâmetro. Isso é importante para que a gente passe esses parâmetros lá para o nosso comando quando for utilizar o Hydra, né? Deixa eu verificar se o Hydra já passou aqui. Ele ainda não passou, né? Eu coloquei em modo verboso ele e acaba que ele fica dessa forma aqui, ó. Então aqui eu passei esses parâmetros que eu vou pegar em outra página aqui para mostrar, né? Vou copiar. Ok. E vou falar um pouquinho, deixa eu ajeitar o comando aqui. Deu certo. Ok. Vou tirar esse verboso aqui para ficar mais didático. Esse verboso a gente usa ele quando desejamos, né, que
que o Hydra, ele mostre, né, ele exiba ali os resultados ali dos usuários e senhas. Às vezes ocorrem alguns erros, então esse modo verboso ali é interessante. Então o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho o comando Hydra, o IP do meu servidor, que nesse caso, né, inclusive eu percebi que está errado agora, então estou passando ali acredito que estou passando para o IP errado, ó. Exatamente. Passando para o IP errado, vou até cancelar isso aqui, fechar. Então, 150, né? Ponto 127 do meu servidor. Lá no meu firewall, né, no caso do pfSense, eu já fiz esse ajuste, já está redirecionando, então, para o servidor correto, né? Tem dois lá, um SSH HTTP, então ele está redirecionando lá para o servidor HTTP. Então, o próximo parâmetro seria HTTP transform, post, né? Que eu estou utilizando o método post. Até foi uma coisa que eu não falei ali. Olha só, o método que ele está utilizando aqui é o método post. Ah, mas poderia usar get se lá a página de login utilizasse de alguma forma o método get, não é algo usual, mas existe também essa possibilidade. Mas na 99% das vezes isso é método post. Então, vamos lá, método post, ok. Qual que é o próximo parâmetro, então? Eu falei para vocês que eu tenho lá no meu link lá, dvwa login.php. Não está na raiz do site, né? Então eu tenho aqui dvwa login.php. Ok. O próximo parâmetro ele é separado por 2 pontos. Então é o usuário, né? Que dá, nesse caso que esse parâmetro é do Hydra. Aliás, não. Esse parâmetro não é do Hydra. Então eu tenho que acertar ele. Esse minúsculo aqui são os parâmetros que eu estou passando, desculpe. Então, username recebe user, esse sim é uma variável do Hydra. Aí que é justamente, eu estou passando outro parâmetro. E qual outro parâmetro? Password, recebe o quê? Pass, é uma variável que a gente já vai indicar ali, vocês vão ver ali essa passagem aí de parâmetro. Ok, então aqui ele está recebendo username, aqui ele está recebendo password, e recebendo aquele login que tinha ali no cabeçalho, aliás, no rodapé ali do meu form, ó. Aqui, ó. Ok? Tá recebendo isso aqui também. Vamos lá. Após isso, após passar todos os parâmetros, a gente tem que passar qual que é a mensagem que ele vai retornar caso ocorra erro de login e senha. Então vamos lá. Vamos lá no meu formulário. Eu vou botar aqui admin e vou passar várias teclas aleatórias aqui no teclado, vou dar login aqui e ele vai mostrar para mim aqui, ó, que é a mensagem de erro, né? Falha de login. Ok. Então eu já tenho a minha falha de login, eu já passei ela aqui, né? Na última parte, ó, 2 pontos, ó, separar por 2 pontos. Então, notem que a gente tem aqui a URI, né? Parte da URI, referente ao nosso formulário lá de login. A gente temos os nossos parâmetros, né? Aqui separado aqui, nesse caso, de um outro parâmetro ali por 2 pontos, sendo que dentro aqui desses parâmetros que eu tenho no meu formulário, eles são separados pelo e-comercial. Aí, por último aqui, eu tenho, né, a mensagem de erro, e aí eu fecho ali com aspas simples, ali, como eu comecei com aspas simples, fecho com aspas simples. Menos L, que admin, que eu já estou passando um usuário só, então é L minúsculo. Fosse L minúsculo, L maiúsculo, teria que passar ali uma lista de usuários. Menos P maiúsculo e o caminho da minha lista de senha, né? Que é estou utilizando o RockU. Menos F, para que ele pare ali no momento ali que ele termine ali, encontre a senha, né? Então ele vai parar. Ok, eu vou deixar passando aqui. O objetivo principal é que a gente crie uma regra que detecte isso, ou impeça, tanto faz, é só trocar a ação da regra, né? Que está na primeira parte. E vamos lá no nosso cliente, então, que tem acesso à administração no nosso IPS. A gente está aqui no Serviços, Suricata, Alertas. Ok? Eu vou zerar aqui até para melhorar a vida aqui, mas basicamente aqui está atualizado, em princípio. Deixa eu ver aqui, está um pouco fora esse horário aqui. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu limpar. Limpei minhas regras.
Vamos verificar o que que ele vai... Eu não tenho nenhum... Eu ativei, só para... Isso é interessante que eu deixe claro. Eu fui aqui na configuração da minha interface, fui nas minhas categorias, né? Categorias de regras, e ativei todas elas. Tudo que eu tinha disponível. Para quê? Eu queria verificar qual que é o tipo de alerta que ele tá me demonstrando aqui, a partir daquele ataque que eu estou realizando. Inclusive não apareceu nada aqui. Tá? Até vou verificar se, por acaso, eu indiquei o endereço certo. E eu não... indiquei o endereço certo. 92.150.127, tá. Ok. E ele não está me retornando absolutamente nada. Né? Sendo que todas as regras padrões estão habilitadas. Ó, não me retorna nada. Nada mesmo. Ok. Basicamente, esse era o esperado, né, que ele não retornasse nada, porque não tem nenhuma regra a respeito disso. Mas eu lembro que antes ele passou até, inclusive, excessivo, sim, algo assim, uma regra diferente ali, mas ele não está passando agora. Eu tenho aqui interfaces, vou reiniciar ela aqui, ver se por acaso não está com algum problema. Vou esperar ela reiniciar. Às vezes, como eu estou num ambiente virtualizado, acontece esse tipo de coisa. Quando aplica uma regra nova, troca categoria, eu gosto sempre de reiniciar. Apesar de eu falar ali na ferramenta que não precisa fazer isso. Mas precaução. Então, não me retornou nada, né? É até bom isso, que não retorne, que fica mais fácil explicar. Enquanto isso, meu Kali está tentando, né? Vamos lá. Ele está tentando aqui, né? Ele está tentando aqui realizar ali o cachorro aqui, desculpa. Ele está tentando realizar um ataque de força bruta, né? E eu não estou retornando nada disso. Se eu verificar esse ataque aqui, ó, no meu Wireshark, até inclusive era para mim ter começado com o Wireshark antes de executar ele, mas vamos lá. Acho que é interessante que eu mostre isso. Na verdade, muito importante no nosso caso. Agora a gente já começa com o Wireshark, né? Então a gente pode notar aqui, ó, que tem várias requisições, ó, tá? Realmente tem muita coisa aqui. Fica difícil a gente analisar dessa forma, com tanta requisição assim. Então o que a gente faz? Qual que é a técnica aqui? Uma das técnicas, né? Nesse caso, a gente pode ir em estatística conversations, aqui ó, conversations, que é o quarto aqui na minha versão aqui do Wireshark. Não sei se muda de versão para versão. E nisso aqui, se eu for aqui em TCP, eu vou perceber aqui que eu tenho muito tráfego proveniente do 192.168.150.122, que é o meu Kali, para o 192.168.150.127, que é a máquina que a gente está atacando. Ok, então essa é uma das formas, essa é uma das técnicas, né, que a gente pode utilizar. Qual outra que a gente pode utilizar aqui? A gente pode ir em estatística novamente, e como a gente está vendo que é um tráfego HTTP, como a gente está vendo? Está aqui, ó, HTTP, várias vezes aparecendo HTTP. Então a gente vai aqui, né, estatística novamente, e também deixa eu ver aqui conversações, vamos ver se ele tem protocolo aqui, protocolo, não, ele não tem um protocolo. Tá. Então eu tenho que ir nas estatísticas HTTP, porque eu já vi que é HTTP, ok. Aqui, requests, ok. Então, aqui, nas minhas requisições, fica bem claro aqui, ó, que eu tenho 6.850 requisições, né, para esse login PHP. Tá, e a gente sabe que as requisições são post. A gente sabe que elas são post. Por que a gente sabe que elas são post? Porque a gente executou o ataque, tá sabendo ali que ela é post. Mas, caso a gente não soubesse, deixa eu parar aqui a análise, lembrando sempre, né, como eu falei, 90, não vou dizer 99, mas grande parte das vezes, esses sistemas de login em PHP, HTML, seja o que for, não interessa a linguagem do background, mas sistemas web, acho que fica melhor falar, eles utilizam post, né, para o envio de usuário e senha. Então o que eu vou verificar aqui? Eu vou procurar um post. Vamos procurar um post aqui. Um get, tá? Tem um get aqui. Um get, get. Vamos lá.
Vamos procurar um post. Aqui tem um post, ó. Ok. Vou procurar um post. Passar aqui para cima aqui para fazer uma análise. E eu noto aqui, ó, que ele tem aqui embaixo, ó, HTML Form Encoded, né? O que que significa? Isso aqui é da minha camada de serviço. Aquela aula anterior. Naquela aula anterior eu falei das camadas ali, né? Do protocolo TCP/IP. E nesse caso aqui a gente tem o quê? Aqui a gente tem a TCP, que seria a camada de transporte, né? Minha camada de IP e a minha camada lá física, lá de enlace, né? Então eu vou aqui na minha camada de serviço, né? Vou na camada de serviço e vou verificar o que ele está passando ali. O que ele está passando ali? Ó? Username recebe de mim, password recebe Jordan01. Então, se eu for nos outros posts ali, provavelmente eu vou encontrar outros parâmetros diferentes, né? A gente já sabe que isso está acontecendo, porque é um ataque de força bruta. Há um formulário de login e senha web, né? Então a gente já sabe o que está acontecendo. Mas caso tivesse um tráfego desse desconhecido, era só verificar o post, sem dúvida nenhuma. Verifica o post, ó, encontrar outro post aqui. Ó, e mudou aqui de novo, agora é admin password love Kita, ok? Ok, então a gente tem a nossa captura de tráfego. Aqui o Wireshark está rodando ainda. E eu vou verificar no meu cliente lá e creio que, pelo que eu estou vendo aqui, ele não vai me passar nada. Ó, vamos lá. Não passou nada. Então o que a gente vai fazer? O que a gente sabe já? O que a gente sabe para a criação da nossa regra? A gente vai criar na DMZ, né? Porque as máquinas estão na DMZ. E vai lá nas regras customizadas. Vamos lá. Regras DMZ. Cliquei aqui sem querer. Regras. E vou nas minhas regras customizadas. Ok? Então, eu tinha antes aqui uma regra que eu criei outro dia, né? Que eu criei na outra aula aí, a respeito, né, de um trojano. Só que nesse caso, eu posso inclusive repetir essa parte aqui. Por quê? Porque eu sei que é um ataque a um servidor web, e nesse nosso caso, porta 80. Essa porta 80 ela poderia também ser substituída pela variável, acho que HTTP ports, alguma coisa assim. Eu já mostro isso. Mas eu quero deixar da forma mais simples, né? Então, a gente tá criando uma regra de alerta, nesse caso, porque eu estou falando que eu quero criar um alerta, protocolo TCP da externalnet, que é tudo que não é homenet, é externalnet, no contexto nosso aqui da DMZ, de qualquer origem, porque eu não tenho como determinar a porta de origem, direção a homenet, porta 80, ok? Tranquilo. Qual que vai ser a mensagem? Eu vou colocar aqui MSG, né? 2 pontos. Tentativa, né, de força bruta a formulário web. Ok. Tá bom sim. Ok? Como aqui ficou grande o texto, então eu vou inserir esse caractere, né, para pular a linha. Qual que vai ser o conteúdo? Então, conteúdo será username. Qual outro? Para ficar melhor. Password, então, necessariamente eu tenho que ter esses dois parâmetros, né? Esses dois parâmetros aqui. Passou um carro na rua agora. Enfim, eu poderia colocar também esse contendo aqui, no caso, login.php. Poderia, ficaria melhor. Poderia colocar esse parâmetro aqui, HTTP URI. Mas não vou colocar, para deixar mais simples a regra, né? Qual que será a direção do meu tráfego, né? Então, para o servidor, então a gente
costuma usar essa opção aqui para indicar que a direção é para o servidor, que é o meu servidor ali que está sendo atacado. Ok. Mas aí, qual que é a class type? Class type. Aí eu sempre esqueço, mas é web. Ah, tá, ok, ó, a class type ela não tem, né? Não tem nada aqui. Deixa eu só verificar aqui. Malware. Deixa eu verificar aqui qual que é a class type ali que a gente vai colocar. Por enquanto a gente vai colocar aqui essa Trojan aqui mesmo, mas é web application alguma coisa que eu já procuro, tá? Vamos lá. A gente troca depois. Vou trocar toda ela. Depois a gente troca, coloca web application ataque, alguma coisa assim. Só para não dar erro na regra aqui. E continuar o raciocínio. A SID aqui então, eu tenho que colocar uma diferente, né? Vamos lá. Vou botar 4. E a revisão, rev 1. Você já vou entender o porquê. Ok. Se eu fizer apenas isso, deixa eu verificar aqui. Eu vou salvar. Tá, eu vou salvar. Vamos lá, de salvar. Aqui nos meus alertas. Até para ficar melhor aqui, eu vou na minha interface e vou tirar todas as outras regras aqui para não atrapalhar. Então, tirar todas as regras, né? Deixar apenas uma aqui, para evitar bug. Vou salvar. Ok. Eu gosto de reiniciar, como eu falei. Que não tenha problema. E vou primeiro verificar que se o meu Kali... meu Kali, na verdade, ele parou. Ele parou. Ótimo. Ele parou e a gente só tem as nossas regras personalizadas agora criadas. Ok. Ele parou, ele encontrou aqui o meu login e senha. Ok? Mas, o que eu vou fazer? Eu vou lá no meu atacante e vou colocar qualquer coisa aqui. Admin, qualquer coisa. E vou executar login. Agora, lá no meu cliente, né, que tem acesso ao meu firewall, inclusive não tinha iniciado. Vamos lá. Ok. Agora, falta paciência nessa alma. Falta paciência. Mandei iniciar 2 vezes ali. Esperar um pouquinho. Ok. Então, provavelmente eu não vou ter alerta nenhum. Por quê? Porque ele tava parado ali. Então, vamos voltar lá no nosso atacante. Admin, qualquer coisa, login. Ok. Não salva. Vamos voltar ao nosso cliente. Vamos em alerta. Vou recarregar aqui. E, por acaso, não tem alerta nenhum. Eu tive algum problema aqui em relação ao conteúdo que eu tinha aqui, que estava abaixo aqui, né? Das outras regras que eu havia criado. Mas, em princípio, algum caractere que estava aqui tinha ocasionado algum tipo de problema. Eu apaguei todo o campo aqui, né? Nessas regras customizadas. E aproveitei também aqui para corrigir aqui, ó. A sintaxe correta é essa, Web Application Attack. De onde eu tirei isso? Do site lá da Snort. Mas você está no Suricata, ele obedece a mesma classificação. Ok. Eu acabei fazendo então essa regra aqui, né, da mesma forma. Eu testei inclusive, deixa eu mostrar uma dúvida que eu fiquei também. Eu executei 2 acessos ali e eu fiz, eu
eu fiz um acesso com a mensagem aqui, a descrição, utilizando ponto e vírgula e outra sem, para verificar se ia ter algum problema com caractere especial, que eu achei que até fosse esse meu erro, né? Tá? Mas não era. Mas o que eu queria demonstrar? Eu criei a regra lá então, né? Vamos lá, vamos voltar a regra. E qual o problema dessa regra? O problema dessa regra é o seguinte, tá faltando parâmetro nessa regra. E qual problema isso vai ocasionar? Toda vez que eu executar admin, aliás, executar qualquer coisa, né? Passar qualquer coisa de parâmetro aqui, vamos lá. Ele vai acionar, então, ele vai acionar a minha regra. E eu não quero isso. Senão eu vou ter muito falso positivo. Até porque tá faltando. O que está faltando nessa regra, então? Tá, tudo bem, eu já identifiquei quando tiver o conteúdo ali login. Nesse caso, desse ataque específico a esse sistema, quando eu passar username, ou então, username, aliás, ou então não. No caso, quando eu declaro vários conteúdos diferentes, eu estou utilizando então a cláusula E. Então, se eu tiver username e password, ele vai acionar a regra. Tá, mas ele vai acionar quando qualquer usuário logar uma vez. E qual que é a ideia? É a gente caracterizar isso como força bruta. E de que forma a gente vai fazer isso, então? Eu deixei aqui salvo o parâmetro lá. Vamos lá. Né? Detection filter, né? Que não está aqui. Até tem um detection filter aqui. Tá. Não tem nada de detection filter aqui. Então vamos lá no site oficial. Vamos procurar lá detection filter. Ok, detection filter. Qual que seria o parâmetro dele, né? Então tá aqui, ó, detection filter. Copiar ele. Lá na minha regra. Vou adicionar ele na minha regra. Ok? Então vou adicionar ele aqui, ó. Não vou esquecer de colocar esse cara aqui. Então, aqui é meio complicado. Não essa parte aqui, ó. Isso aqui é só para mim determinar se eu quero pelo host ou pelo destino. Eu vou colocar aqui que eu quero pelo destino. Então, se o destino me fornecer, aliás, desculpa, a origem, né, me fornecer esses parâmetros ali. Quantos parâmetros? Sei lá, 50? No intervalo de quantos segundos? 20? Poderia colocar 20, 120. Mas vou colocar 20 aqui, 20 segundos. 50 requisições, tempo de 20 segundos. Lembrando que o atacante ele pode ajustar isso, tá? Então, mas ele não sabe o tempo que a gente tem lá ajustado. Então, não sabe. Posso ter vários parâmetros ali para ajustar conforme ali a minha necessidade. Posso criar várias regras, sendo que eu tenho que sempre, quando eu crio uma regra, olha só, mudar o SID, tá? Não pode ter um SID igual. E agora eu vou fazer um login, vou salvar, primeiro eu vou salvar, salvo aqui. Então eu tenho aqui 3 alertas e eu novamente então, vou tentar fazer um login sem. Login. Vou tentar de novo aqui, errei e tal. Vou tentar de novo. Se tudo deu certo, eu não tenho. Olha só, vou reiniciar aqui. Se deu certo, eu não terei nenhum alerta aqui. Eu não tenho nenhum alerta. Então, teoricamente, deu certo. Ok. Vamos verificar o que agora? Se, quando eu executar aqui um ataque de força bruta, né? Ele vai detectar isso. Ele demora um pouquinho, né? O Hydra ali se prepara e tal.
Mas a gente já vai lá no nosso cliente lá para verificar aqui se ele vai... Eu deixei aqui o tempo aqui, 20 segundos, olha, tem um tempo aqui para que a gente possa atualizar, né? Deve ser um JavaScript, alguma coisa ali que a gente regula ali, que ele fica atualizando a página. Então, olha só, o que acontece? Ele já disparou. Por quê? Porque atendeu aqueles parâmetros. Então, agora ele atendeu os parâmetros. E quais seriam esses parâmetros? Justamente o que eu disse. Que aquele ataque, né? Aquele ataque, se dentro daqueles parâmetros ali que eu estabeleci, que eu reconheço como força bruta, ou seja, 50 tentativas de login em 20 segundos. Ah, mas assim, se eu tenho um site que é muito requisitado, né? Ok, se você tem um site que é muito requisitado, aí você pode colocar mais, pode alterar esse número, né? Esse é um exemplo, né? É um exemplo. O que poderia ter sido feito também, né? Nesse caso, a gente poderia pegar e inverter a direção da nossa regra, né? Deixa eu verificar aqui. A gente poderia também ter feito pelo retorno, ou seja, falha de login. Aí qual que seria a mensagem? Aquele login failed. Poderia ser. Inglês não é meu forte. Mas vamos lá, vou mudar, vou vencer isso. Falha de login, né? Falha de login, mas aí o fluxo seria o quê? Para o cliente. Ou seja, o servidor mandaria essa requisição. Talvez tivesse que mudar aqui também. Não tentei fazer isso ainda, tá? Mas nesse ponto que eu queria explicar, basicamente eram essas regras aqui. Eram essas regras aqui. Qual que é a metodologia utilizada num ataque de força bruta, né? Utilizando aquele tráfego ali do Wireshark e os parâmetros que a gente já sabia, né? Então a gente conseguiu diferenciar, né? Vou até parar o ataque. Parar o ataque aqui. Já teve o resultado antes, positivo. Ok, vou parar o ataque aqui. Eu vou limpar meus alertas, testar pela última vez. Vamos lá. Os alertas eu poderia... Olha só, já... Deixa eu ver quantos alertas eu tenho aqui. Últimos 20 alertas, né? Mas na verdade tem mais. Né? Ok. Eu vou limpar. E vou tentar executar. Poderia fazer por aqui também, né? E eu não obtive nenhum alerta, né? Eu só vou obter o alerta no momento que eu executar um ataque de força bruta. Bem, isso seria um exemplo de uma criação de regra. Dá para refinar mais? Dá para refinar mais, é sempre interessante refinar e também colocar referência ali. A gente pode verificar aqui no nosso site aqui do Snort, que ele tem essa referência. Essa referência basicamente qual seria a CVE, por exemplo, CVE 2020, 1234, poderia colocar uma vírgula aqui, colocar também qual seria ali o site. Tem dois exemplos, a referência URL ao site que tenha que fala trata sobre aquela vulnerabilidade. Por exemplo, o Mitre. Vocês não estão vendo, né? Brincadeira. Ok, aqui no site do Snort agora. Então, a gente tem a nossa referência, né? Se a gente quisesse adicionar, a gente poderia colocar lá o link lá do Mitre lá, que fala a respeito desse tipo de ataque, ok? E também poderia colocar a CVE, né? Se a gente tivesse uma CVE, já tivesse a CVE, já tivesse o POC, né? Que é a prova de conceito, né? E estivesse fazendo o teste, a gente poderia colocar aqui a CVE, né? E no caso aqui,
o número dela, né? Além da referência, o URL. Fica interessante? É interessante. Quanto mais didático, quanto melhor documentado, melhor. Então, senhores, agradeço pela atenção, agradeço para quem assistiu até o final, quem gostou do conteúdo, né? Se inscreva no canal, ative o sininho para outras notificações e obrigado. Até a próxima aula.